Boa noite, Thiago. Jonathan Matassoli, do nosso Botafogo. Thiago, nesse momento, né, hora de juntar os cacos, ou é hora de apontar culpados, ou é hora de blindar os jogadores, ou é hora de assumir a responsabilidade, cada um a sua? Talvez você seja o que tem menos parcela de culpa nessa situação, por ter chegado agora praticamente, 4 jogos só à frente do Botafogo. Né? O que falar para o torcedor botafoguense após, agora sim, efetivamente, fora da disputa pelo título? Obrigado. Boa noite. Primeiro, agradecer ao torcedor que aqui esteve hoje, né, mesmo o torcedor que protestou, né, que mostrou sua insatisfação com a equipe e com o momento que atravessa. Agradecer também, porque a gente vive num processo democrático e tem que respeitar todas as pessoas. Então, agradecer a todos que se fizeram presente em Newton Santos, porque isso também serve de experiência para todos que estavam hoje envolvidos nesse jogo. A gente sabe que é duro, né, falar isso para o nosso torcedor, porque todos nós chegamos aqui, e eu cheguei há pouco tempo, como você bem ressaltou, com uma ilusão muito grande, uma expectativa alta de reverter uma situação anímica, técnica, tática, física, né, de uma sequência de resultados sem vitória. A gente não conseguiu, né, blindar o torcedor com uma vitória, por mais que tenhamos aí enredos, né, muito particulares em cada jogo, não conseguimos o resultado de vitória necessário para nos dar a condição de título. Então, nesse momento não é momento de dar muita explicação, e sim, efetivamente, assumir a responsabilidade. Vocês nunca vão me ver estar aqui indicando culpados, até porque eu creio que a gente normalizou muitas vezes no futebol a ideia de culpados e eu penso muito mais em responsável. Então eu sou o responsável técnico, dentro do que vivi aqui nesses 15, um pouco mais de 15 dias que estou à frente do clube, mas é uma responsabilidade que se divide com os jogadores, com todo o staff, com toda a direção do clube. Botafogo, né, desde que eu cheguei aqui, foi me apresentado como um clube, um ambiente familiar, né, e qualquer família você tem que dividir as responsabilidades, né, e as cobranças têm que serem feitas de maneira interna e não externamente, porque senão você perde o respeito das pessoas com que trabalha, e eu tenho por hábito cobrar e fazer as cobranças que são cabíveis diretamente às pessoas que têm que serem cobradas, para que a gente possa sim ainda dar uma resposta minimamente de energia, de proatividade para o último jogo, e também já pensando na próxima temporada. Temos que também já fazer um planejamento claro, de fazer um balanço geral de antes da minha chegada e também depois que estou aqui, para já ter um direcionamento de elenco, de ideias, de objetivos para o próximo ano, né? E isso já começa agora, a gente não pode esperar terminar o torneio para começar a tomar esse tipo de atitude. Tiago, aqui, tudo bem? Tudo bem. Você falou sobre pouco tempo para fazer essa mudança física, técnica, mas eu te pergunto em relação à parte psicológica, né? No final do jogo, o Diego Costa, na entrevista, falou que de uma certa maneira o oba-oba criado pela torcida, e é natural, né, o apoio da torcida ali, o time muito bem no campeonato, pode ter atrapalhado o time em campo. Queria saber se você concorda com isso, se você chegou a ver a resposta dele, enfim, poder analisar a situação. Eu não acompanhei essa fala do Diego, e eu posso falar do Botafogo desde a minha chegada. Antes eu não posso falar nada a respeito do que se viveu. Então, desde a minha chegada não houve esse clima de oba-oba, até porque eu não ia permitir isso. E o Diego até esse momento foi muito profissional com a gente, trabalhou bastante. Teve uma lesão que atrapalhou, né, a utilização dele agora nos últimos jogos. Ele entrou no segundo tempo com Fortaleza e depois estava considerado para jogar contra o Santos e acabou sentindo uma lesão na véspera do jogo. Então, desde a minha chegada não houve esse clima. Se aconteceu antes, bom, aí eu não consigo falar a respeito disso. Mas conhecendo um pouco dos profissionais que aqui estavam, os treinadores que aqui passaram, eu não creio muito nisso. Eu creio que talvez tenha faltado um pouco de experiência para gerenciar esse momento, né? Porque o futebol ele é momentâneo, você tem que estar sempre bem, sempre criando meios de não ter uma zona de conforto natural. Hoje a gente cumpriu, acho que o 10º jogo sem vencer, em sequência, mas isso não foi algo exclusivo do Botafogo. Se não estou equivocado, o Atlético Mineiro na temporada teve um momento que passou 10 jogos sem vencer também, e conseguiu passar por esse momento e reverter, e hoje, né, chega ainda na última rodada com chances matemáticas de título. Então,
Faltou, quem sabe, essa experiência para esse elenco, para conseguir reverter esse momento, e eu espero que essa experiência que se passou agora sirva sim de lição para um próximo momento, para uma próxima temporada, para não se repita isso, e a partir daí também se consiga fazer com que não só a equipe, mas o clube também evolua nesse sentido, se blinde um pouco mais o externo e nunca se cria um ambiente como o Diego afirma que ocorreu em algum momento. Boa noite, Thiago. Boa noite. Vitor do canal Fala Fogão. O contexto geral do Botafogo em relação a todos os times grandes do Brasil ele é muito peculiar. 28 anos sem uma conquista gera um ambiente de pressão adicional para cima de todos os atletas que vestem a camisa do clube. E isso, naturalmente, nesses momentos pode ser potencializado. A gente viu a equipe do Botafogo sucumbir, perder a cultura que conquistou, perder a liderança. E o roteiro ele foi muito cruel com o torcedor que viveu esse sonho intensamente. No momento em que é dito aos torcedores que ele deve respeitar os homens que os fizeram sonhar novamente, o torcedor também se questiona. Mas e o respeito para com o botafoguense? E aí eu te pergunto, como é que faz para reconstruir uma relação que azedou, claramente azedou, para uma próxima temporada onde a pressão, que já é naturalmente grande no time como o Botafogo, vai ser potencializada de uma maneira assim surreal? Quando se trabalha em equipes de grande apelo popular, de grande massa, você tem que estar sempre preparado para esse nível de cobrança. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Esse é o preço que se paga por estar num grande clube. E claro que esses 28 anos têm um peso considerável, né, no coração do torcedor, na insatisfação. Nós temos que saber aceitar isso. E principalmente a única maneira que eu entendo que você consegue convencer o torcedor e reatar esse elo de confiança é vencendo, com bons resultados. Se você não vencer os jogos, esse sentimento, essa sensação que o torcedor carrega, né, ela vai continuar aumentando, vai continuar sendo sustentada, né, com uma grande frustração. Então nós temos que primeiro terminar essa temporada, fazer uma avaliação muito particular do que aconteceu, o porquê isso aconteceu, ter a nossa capacidade de assumir as responsabilidades e também partir para uma próxima. Porque se a gente ficar também olhando para tudo que passou e remoendo e revivendo isso, a gente não passa, não dá um passo à frente. Eu sei que muitas pessoas já afirmaram, já falaram sobre como era o Botafogo, o que disputava e o que disputa nesse momento. Eu penso que o final dessa temporada, né, ela acabou sendo muito dura para o Botafogo, porque a gente chega com uma chance real de ser campeão e acaba esgotando todas as possibilidades por momentos que são incríveis, né, que ninguém estava preparado para viver. Então o torcedor também não estava com certeza preparado para esse impacto. Agora, eu creio que sempre há vida no dia de amanhã, sempre há a possibilidade de reverter, sempre há a possibilidade de melhorar. E o meu papel como treinador aqui é encontrar meios para fortalecer esse projeto, fortalecer esse time, fortalecer o emocional dos jogadores, não só os que estão, mas os que também vão vir para cá. Porque os que vão chegar têm que entender o contexto que vão chegar para estarem preparados para sustentar esse nível de cobrança para o próximo ano. Boa noite, Ana Viana, Visão Botafoguense. Boa noite. Queria perguntar, né, a próxima partida pode marcar um final de temporada com 11 jogos sem vencer. O que fazer para mudar a mentalidade, para já começar uma nova mentalidade para o próximo ano, para ir jogar contra o Inter e vencer? O que pode ser feito, o que vai ser feito para isso? Primeiro, encontrar dentro desse processo que a gente vive hoje, os jogadores que mentalmente estão mais capazes de jogar, que conseguem sustentar o jogo, consegue entender a responsabilidade que a gente precisa ter para com esse jogo e com o resultado que a gente vai buscar em Porto Alegre, e principalmente sem preocupação, né, com nomes ou posições. Primeiro, encontrar os jogadores que estão aí mentalmente capazes para jogar esse jogo. Depois, criar uma estrutura de equipe, né, que consiga dar um suporte para esses atletas. Dentro dessa linha do tempo, desde a minha chegada, a gente fez uma mudança estrutural bem significativa nas ideias de jogo a partir do jogo contra o Santos. E qualquer mudança, ela gera desconforto, gera desafio, gera mobilização. Eu penso que a nossa equipe conseguiu ter um crescimento significativo até o fatídico momento contra o Coxa, contra o Curitiba. Esse foi um golpe muito duro.
porque esse jogo foi um jogo onde a gente realmente mentalmente chegou num limite ou num estado que ainda não havia passado dentro da temporada. Então foi muito difícil construir o ambiente para esse jogo de hoje. Eu creio que não foi difícil perceber que o início da partida foi muito difícil, né, num ritmo lento, difícil. As duas equipes também pareciam duas equipes cansadas no primeiro tempo, e tem muito a ver com a parte mental, né, a parte emocional de quem estava dentro do campo. E nós temos que procurar soluções, se não, né, com reforço positivo, um reforço no momento que o Botafogo vive para tentar mudar esse chip mental, mas quem sabe buscando jogadores que ainda não tiveram os minutos comigo, oportunidades, como foi o caso do próprio Newton hoje, né, que fez alguns treinamentos bons comigo durante esse período. E eu não sou um cara que me preocupa muito com idade, né, eu vejo muito como se apresenta no dia a dia, no treino, no trabalho, coloco para jogar. A gente vai encontrar soluções aí dentro do que a gente tem, com muito respeito aos jogadores, muito respeito às pessoas, ao torcedor, mas encontrar uma equipe extremamente competitiva para jogar o jogo contra o Inter. De uma maneira perspectiva, pensar para a próxima temporada. Você também falou de que de repente não se deve procurar culpados, mas quando você foi apresentado aqui, você disse que já observava a equipe do Botafogo há um bom tempo. E de alguma maneira, para virar essa chave, o Botafogo também precisa reconhecer e olhar para dentro de si e ver aonde errou. Você, como um profissional experiente, talvez, não sei se você já tinha passado por algo dessa magnitude, porque é difícil para o torcedor, mas é difícil para todo mundo que de alguma maneira cobre o futebol e vê uma situação, vê o Botafogo passar por essa situação. Você, como profissional, como alguém que, né, já esteve com vários clubes, você identificou aonde, em algum momento, o Botafogo errou na sua análise em relação ao elenco? Porque o que o elenco está passando nesse momento, ele já passou nessa temporada. No início da temporada, o elenco teve dificuldades. E agora, na reta final, de novo. Você acha que houve aí uma análise que faltou, assim, um certo aprofundamento em relação ao elenco para disputar um campeonato brasileiro? É muito difícil fazer qualquer avaliação a respeito do início da temporada. E mesmo que eu tivesse uma opinião formada a respeito do início da temporada, eu já não externaria publicamente em respeito a todos os profissionais que aqui estavam. Então eu tenho muito cuidado para gerenciar esse tipo de situação, de ser ético e responsável pelo que eu estou falando nesse momento. Eu não vivi uma situação como essa, de ter tantos jogos, né, com gols depois dos 90 minutos, com um tom de dramaticidade tão grande, né, como a gente passou principalmente no jogo contra o Santos e o jogo contra o Curitiba. E o futebol, as coisas não sucedem só por uma razão. O futebol é multifatorial, né, tem uma série de razões que podem justificar. Cada um de nós aqui tem uma teoria para justificar o que aconteceu. Nós somos privilegiados no sentido de ter mais informações, porque vivemos o dia a dia, mas hoje cada um tem a sua teoria para justificar o porquê o Botafogo não conseguiu manter essa regularidade durante toda a competição. O colega recém mesmo falou de uma justificativa que o Diego deu aí a nível público, que é uma opinião particular dele, então pode-se perceber que cada um tem as suas justificativas. Eu prefiro guardar a reserva de poder debater isso internamente, né, e aí com muito respeito ao torcedor. Tem coisas que sim pode externar publicamente e deve em respeito ao torcedor, a vocês que cobrem o Botafogo, mas tem situações que a gente tem que reservar internamente para proteger também não só as pessoas, mas principalmente a instituição Botafogo. Porque nesse momento, e não teria como ser diferente, nós temos todos um olhar para a situação crítica que atravessamos. Mas ao mesmo tempo, por mais que seja indigesto e difícil, nós temos que olhar para a quantidade de coisas positivas que aconteceram durante a temporada também. Então, dentro desse balanço, há de ter o equilíbrio de fazer uma avaliação e aí sim tomar decisões cabíveis dentro do processo do Botafogo, não só para o hoje, mas para o amanhã. A gente não pode colocar aí 30 jogadores no balaio comum, uma enormidade de profissionais que trabalham tanto na equipe principal como na formação no mesmo balaio e dizer que o Botafogo não é um clube em crescimento. A gente tem muitas coisas a serem evidenciadas de maneira positiva nessa temporada e o meu papel aqui é ajudar nesse processo, tendo um olhar técnico, pragmático, objetivo e tentar ajudar nessa toma de decisão para a próxima temporada.
Boa noite, Gabriel. Boa noite. A gente sabe que você chegou aqui com um plano de longo prazo, pensando na próxima temporada, mas você chegou aqui com essa, como você falou na primeira resposta, com essa ilusão de reverter a situação. Tinha 5 jogos, o Botafogo ainda dependia só de si para ser campeão, isso não aconteceu. Qual o impacto disso nesse planejamento de longo prazo? A perda do título impacta de alguma forma, pensando no ano que vem, pensando nas próximas temporadas, no futuro do Botafogo? Qualquer tipo de derrota impacta. Agora nós temos que entender o que nós vamos fazer com esse impacto. A gente pode absorver essa crítica em esse momento e sofrermos e abaixarmos a cabeça e não conseguirmos reagir e nem ganhar experiência através desse momento, ou podemos evoluir com a situação que estamos passando. Pessoalmente, né, eu continuo com a mentalidade muito forte, muito focada para o próximo jogo contra o Inter, mas também pensando já na próxima temporada. Eu vim para o planejamento de médio e longo prazo. Por mais que isso seja um pouco utópico no futebol brasileiro, a gente fala em longo prazo no futebol brasileiro, a gente sabe que é bem complicado, ainda mais num ano que passaram 5 treinadores por essa equipe, mas eu estou com essa mentalidade voltada para isso, para fortalecer o projeto do clube, para fortalecer esse processo de crescimento do Botafogo, de dar amparo técnico de informação dentro do que eu já vivi dentro do futebol para esse grupo, os jogadores que vão vir e também para esse crescimento do Botafogo institucional, seja com a equipe principal, com a formação, para que a gente possa ter o Botafogo brigando em cima na tabela, não só o ano de 2023, mas que seja 2024, que quem sabe se tenha, mesmo com as dificuldades do calendário, um início de ano de 2024 melhor que foi 2023, para que a gente possa já também sofrer menos na próxima temporada, já ter uma equipe já com tudo que viveu esse ano um pouco mais preparada para o ano que vem. Eu espero sim estar capitaneando esse projeto durante toda a temporada seguinte. Oi, Thiago, Sérgio Lobo. Oi, Sérgio, tudo Sport bem? TV, tudo bem? Boa noite. A gente hoje pôde, desde quando o time desceu para aquecimento, subiu na verdade para aquecimento, observar que o torcedor, ele hoje fez de tudo um pouco. Ele vaiou o jogador no aquecimento, ele jogou pipoca nos jogadores quando subiram e desceram no campo, ele vaiou durante o jogo, ele apupou os jogadores, enfim. Você chega para um jogo agora, em Porto Alegre, quarta-feira, que é uma rodada, mal ou bem, com o campeonato aí praticamente definido para o Palmeiras, você chega para um jogo que é decisivo para até a programação, a preparação do grupo para o ano que vem. Como é que, nesse atual cenário, você já disse que vai buscar muito quem estiver emocionalmente pronto até para escalar a tua equipe na próxima quarta-feira, nesse cenário, para um jogo você vai precisar vencer o Inter dentro do Beira-Rio? Vamos chegar com essa busca incessante pelos jogadores que têm a condição de defender bem o Botafogo, principalmente na nossa capacidade de base na nossa experiência acumulada durante os anos. Você tem 2 tipos de avaliação: uma qualitativa, que é através da convivência, do dia a dia, dos comportamentos e da linguagem corporal do jogo, como o cara se sentiu, quem apareceu mais para jogar, quem não teve medo de errar, quem tentou as jogadas, quem ficou um pouquinho mais fora do jogo, quem sofreu mais fisicamente, que às vezes não sofre, mas pela carga emocional acabou sofrendo um pouquinho mais. Então essa visão qualitativa tem um peso considerável. Depois a gente tem todo o staff que nos ajuda também a compartilhar esse tipo de informação, que seja estatística, analítica, para ver quem são os caras dentro da ideia de jogo para enfrentar o Inter que vão melhor se adaptar. Então o caminho é esse, não tem muito milagre, não tem muita receita mágica e nem de bolo, é tentar ser o mais objetivo possível com a experiência, com as informações que a gente tem do elenco, também ver o que a gente vai contar, porque efetivamente a gente teve alguns jogadores que tomaram o 3º amarelo, que já não vão fazer parte desse elenco, e dentro disso montar uma equipe competitiva para jogar lá. Boa noite, Thiago. Boa noite. Chico Pérez do GE. O Textor falou agora na zona mista, e ele falou muito sobre que, apesar dos pesares, isso é como o progresso se parece, e que o clube como um todo precisa parar de olhar no retrovisor e olhar no para-brisa. Como fazer isso em meio a essa pressão que vem de fora também, da torcida, esse incômodo com esse período sem títulos? Como fazer com que todo mundo, tanto de dentro quanto de fora do clube, passe a olhar para frente e entender que, enfim, apesar dos pesares, a temporada foi vitoriosa?
Primeiro com esse respaldo diretivo, né? O respaldo do dono. Você tem um dono apontando um caminho como esse, que não é comum, vocês sabem bem do que eu estou falando, o futebol brasileiro, normalmente os responsáveis, os donos, nesse momento, né, eles vão com uma cobrança diferente. Claro que a gente tem uma cobrança interna, onde tivemos uma boa reunião com o John, né, não só a comissão técnica, mas todo o elenco. Então, esse perfil de gestão já é um caminho que aponta para ter confiança no que está sendo feito. Isso não quer dizer que a gente não vai ter avaliação fria, qualitativa, avaliação muito objetiva do que tem que ser feito para a próxima temporada, até porque isso aqui é resultado também. O que a gente vive aqui não é só, né, o bem-estar, né, o se sentir bem e confortável onde estamos. Temos que apresentar resultados efetivos, né, porque é uma instituição que vive de vitórias, vive de jogadores, de treinadores que passam por aqui, que apresentam rendimento. Então a gente tem que ter resultado para poder realmente amparar todo o projeto que o Botafogo está construindo. Segundo, é ter um planejamento muito claro do que se busca e do que se quer. Se eu não estou equivocado, né, o John sempre desde o princípio falou que o objetivo do Botafogo era disputar a Copa Libertadores, né, de 2024, e esse objetivo está sendo alcançado. O que polui um pouco esse objetivo, que constrói um cenário ruim nesse momento, é a expectativa que se gerou pelo que o Botafogo criou. Então esse momento de frustração é porque a gente estava numa situação muito confortável, acabou perdendo as vantagens que tinha e não conseguia alcançar um time que estava evidentemente na mão, né? Mas a gente sabe que o futebol ele nos prega coisas que são incríveis e nós temos que usar desse momento como experiência para a próxima temporada. Boa noite, Thiago. O Wesley Pinheiro do Portal Giro.com. No primeiro jogo, de certa forma, você manteve uma formação que o Botafogo vem tentando durante a temporada. Outros jogos depois, como esse de agora, você alterou para uma linha de 3. Já visando também a temporada do ano que vem, você idealiza esse time, tudo bem que tem novas contratações que devem chegar, muito provavelmente. Você imagina o Botafogo saindo num 4-3-3, mantendo essa linha, porque nos seus trabalhos, muito provavelmente, que eu acompanho, você usava essa linha de 4-3-3. Mas visando o elenco também, olhando os jogadores que você tem durante o treinamento, você alteraria essa formação para o próximo ano ou você manteria ela? Essa estrutura utilizada nesse momento foi uma estrutura em base ao que eu avaliei da nossa equipe. Não só anteriormente à minha chegada, mas também a resposta que a equipe deu no jogo contra o Fortaleza. E ficou evidente uma fragilidade defensiva, né, que vimos vivenciando. Então procurei meios de poder dar uma estabilidade defensiva para a nossa equipe. Penso que a gente conseguiu fazer isso contra o Santos. É difícil falar um pouco disso porque nós sofremos um gol contra o Santos e um gol contra o Curitiba. Mas a equipe, em termos defensivos, foi muito mais estável nesses últimos jogos, sofreu muito menos do que vinha sofrendo. Agora, como qualquer equipe, tem que ser equilibrada, né? Contra o Santos a gente criou algumas situações de gol, fez o gol, poderia ter feito mais de um, acabou pagando um preço caro no final. Contra o Curitiba, no primeiro tempo tinha um jogador a menos, e depois que se equilibrou o jogo a gente conseguiu também criar mais situações, fizemos o gol e teve todo aquele impacto no final que todo mundo sabe. E hoje a gente conseguiu, de certa forma, ter uma boa estrutura defensiva uma vez mais, mas ofensivamente a gente produziu pouco, né? Ainda mais contra o Cruzeiro, que é a segunda melhor defesa do campeonato. Se eu não estou equivocado, foram 3 chances de gol que a gente teve. Uma com o Tiquinho no primeiro tempo, uma cabeçada do Carlos Alberto e uma chegada do Luiz Henrique de trás, que poderia aí ter finalizado. Mas tirando isso, né, foi um momento, foi uma opção para esse momento, né? A gente proteger um pouco mais a nossa equipe, dar um pouco mais de estabilidade. Acreditou que poderíamos criar talvez um pouco menos, mas ser um pouco mais efetivos, coisa que de certa forma, né, se aconteceu, principalmente contra Santos e Curitiba, mas aí o tal do futebol nos pregou uma peça que a gente não estava esperando. Boa noite, Thiago, tudo bom? Maurício Luiz do Lance. Boa noite. Você falou sobre jogadores que virão, você falou de planejamento para 2024. Eu queria te perguntar o seguinte, então. Você já tem em mente as posições, não sei se você já conversou com a diretoria sobre as posições que você vê necessidade de trazer algumas contratações para o ano que vem, mesmo nesse curto espaço de tempo que você está como técnico do Botafogo? Obrigado. Nós temos conversado diariamente, né, tanto com o Mazuco principalmente, com o Alessandro, que sim, teremos que buscar algumas posições chaves para a próxima temporada.
Posições essas que vamos tratar de forma interna, né, até para preservar não só, né, o elenco que já está, mas também a gente sabe como é que funciona o mercado. Se você fala uma posição de um jogador que você vai prestar para o futuro, o telefone começa a encher de empresários e pessoas indicando, vocês começam a debater um monte de nomes de quem sai, de quem fica, mas esse é um trabalho de consumo interno. O Botafogo hoje tem uma rede de monitoramento muito bem estruturada, de jogadores tanto do Brasil como em todas as partes do mundo. Já tem uma base de equipe, né, para a próxima temporada, diferente desse ano, quando chegaram muitos jogadores. Então, para a próxima temporada já existe uma base, e creio que a gente tem que ser muito assertivo em algumas posições pontuais, pensando em qualificar ainda mais esse elenco para o 2024. Qual?